dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz e vamos a mais uma aula de matemática, né? Nós já vimos como somar e subtrair números decimais, agora veremos como multiplicar eles, certo? Então, vamos lá. Então, para multiplicar dois ou mais números decimais, não precisamos atentar para a posição da vírgula, né? Nós vimos que na adição e na subtração era muito importante a gente deixar sempre vírgula embaixo de vírgula. Já na multiplicação a gente não precisa, tá? Olhar para a posição da vírgula. Então, é mais tranquilo da gente armar a conta, não precisa se preocupar onde está a vírgula, certo? Devemos proceder como a multiplicação de dois ou mais números quaisquer, e após realizar a multiplicação, é que vamos contar a quantidade de casas decimais e colocar no resultado do produto. Então, olha, como é que a gente vai resolver uma multiplicação de dois números decimais, né? Então você esquece a vírgula, arma a conta e multiplica como se fossem dois números naturais. Olha, por exemplo, ali. Exemplo A a gente tem assim, ó. 12,02 vezes 1,2. Tá? Então eu vou armar como se nem lembrasse da vírgula, tudo bem? Vou colocar aqui do lado assim, letra A. Então a gente tem 12,02 vezes 1,2. Ó, percebam que eu não coloquei vírgula embaixo de vírgula, nem me preocupei com isso, tá? Então, pessoal, a gente vai ignorar a vírgula que tem vírgula. Eu vou multiplicar, por exemplo, como se fosse 1202 vezes 12, tá? Eu vou esquecer essa vírgula por enquanto. Então começa multiplicando aqui, ó, da esquerda para da direita para a esquerda. Vai ficar assim, então, ó. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1, 2. Certo? Agora, para eu multiplicar o 1, eu preciso pular a minha última casa, né? Então eu vou pôr um maisinho aqui. Vou colocar de outra cor para a gente identificar melhor. Então, ó, vou pôr um maisinho aqui embaixo do 4 para eu saber que eu tenho que pular a última casa decimal. E vou continuar aqui do lado. Vai ficar assim, ó. 1 vezes 2, vou pôr o 2 aqui embaixo. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Já multipliquei todos os números, certo? Agora basta somar os números de cima com os de baixo, na ordem que aparecer. Então, 4, não tem nada embaixo dele, vai continuar 4. Aí, 0 mais 2 é 2. 4 mais 0 é 4. 2 mais 2 também é 4. E 1 com mais nada é 1. Então perceba que até aqui ó, eu multipliquei apenas olhando para os valores, não olhei para a vírgula. Agora que vai entrar a questão da vírgula, pessoal. Como é que vai funcionar? Eu vou ter que aqui, ó, contar a quantidade de casas decimais. Como assim? Observa comigo, ó. No meu número de cima, a gente tem quantas casas decimais, ou seja, tem quantas casas depois da vírgula. A gente tem aqui, ó, uma casa decimal, duas casas decimais, correto? Aqui a gente tem duas casas decimais. No número de baixo, ó, após a vírgula, tem apenas uma casa decimal. Então aqui tem uma casa decimal. Então, qual é o total de casas decimais que tem os meus dois números que eu multipliquei? Então, ao todo, ó, se eu somar, a gente tem, então, 3 casas decimais, correto? Então, ao todo, com 12,02 e 1,2, a gente tem, ao todo, 3 casas decimais. 2 no de cima, 1 no de baixo. O que eu faço com isso aqui, pessoal? É bem simples. Eu vou pegar esse meu resultado aqui, ó, e vou olhar da direita para a esquerda, tá? Eu vou contar 3 casas e colocar a vírgula.
Vai ficar assim, ó. Uma, duas, três. Então pulei 3 casas e coloquei a vírgula. Certo? Viram, pessoal, que não é difícil? É até bem simples, é uma multiplicação comum. E no final a gente conta o número de casas decimais e coloca a vírgula. Mas para dar uma esclarecida, vou fazer o segundo exemplo, ó. Item B. Item B aqui do lado, ó. Então, item B a gente tem 32,05 vezes 3. Percebam que o 3 nem tem casa decimal, né? Mas não tem problema. A gente monta como se fossem números que nem tivesse vírgula e resolve assim por enquanto. Então, olha, eu vou ter que multiplicar o 3 pelos valores, né? Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Nossa, tá tão fácil esse, né? Mas vamos terminar ele. Agora, contar o número de casas decimais, pessoal. Ó, o número de cima tem quantas casas depois da vírgula? Depois da vírgula a gente tem 2 casas, certo? O número de baixo tem alguma casa depois da vírgula? Não tem, né? Esse número de baixo aqui, ó, a gente tem 0 casas decimais. Ou seja, o total, então, nessa multiplicação, são apenas 2 casas decimais. Isso quer dizer, então, da minha direita para a esquerda, a gente vai contar 2 casas e colocar a vírgula. Isso é, então, 32,05 vezes 3 vai ser igual a 96,05. Então, vou pôr o resultado aqui embaixo, ó. Então, isso aqui vai dar 96,05. E esse daqui primeiro deu 14,424. Viram como é fácil, pessoal? Tranquilo, né? Pessoal, a atividade de hoje diz assim, ó. Qual é a área de um retângulo cuja largura mede 23,32 metros e o comprimento mede 52,2 metros, certo? Então vamos desenhar primeiro o retângulo aqui, para a gente poder analisar um pouquinho melhor esse exercício. Então a gente tem aqui um retângulo. A largura dele, que é essa daqui na vertical, mede 23,32 metros. E o comprimento, que é aqui, mede 52,2 metros. Né? E aí é que a gente calcula a área, né, pessoal? Como é que a gente calcula a área de retângulo, a área de quadrado? Né? Calcular a área é bem simples. A fórmula da área do retângulo é base vezes altura. Ou seja, para eu calcular a área de um retângulo, basta multiplicar a medida da base dele, que nesse caso, ó, a base desse retângulo é 52,2 vezes a altura, que é 23,32. Ou seja, vai ficar assim, ó, a área vai ser igual. Então, a base é 52,2 vezes a altura, que é 23,32. Ou seja, basta agora multiplicar esses valores, tá, pessoal? Eu vou deixar vocês terminar ela para vocês praticarem, pessoal, mas detalhe, não façam com calculadora, façam um rascunho, resolvam a questão, tá? É importante a gente praticar essas contas para a gente poder fixar bem na nossa memória, porque na próxima aula vai ter atividade sobre multiplicação de números decimais. Então é importante vocês já saberem os processos certinho, beleza?
Bom, pessoal, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Detalhe que é importante fazer esses registros no caderno de vocês, tá? Os exemplos que eu passei, copiar a teoria ali em cima que eu passei para vocês também. Podem ir pausando o vídeo sem problema nenhum. Se você perder um pouquinho, volta lá no vídeo, pausa, dá tempo de vocês copiarem o vídeo, tá? Bom, no mais é isso. Obrigado, pessoal, por acompanharem o vídeo até aqui e se cuidem. Tchau, tchau.